Saúde mais uma vez a igreja para o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Hoje combinamos de dividir meio a meio, né, o púlpito aqui. Mas Deus já tem falado, e graças a Deus Ele trouxe uma palavra, né, o mesmo tema de missões, né? Gerando um coração missionário. Sabemos que o nosso ministério é um ministério voltado a missões. Não tem como falar do Vale das Virtudes sem falar de missões. Não tem como falar da Assembleia de Deus Vale das Virtudes sem falar de missões. E não tem como falar aqui da congregação do Rio Pomba sem falar de missões. Afinal de contas, a parte missionária do nosso ministério começou aqui, né? Começou aqui. O pastor José Roberto, né, se não me engano. E ele começou, tinha o desejo, falou com o pastor Sebastião, e foi o primeiro enviado nosso ali para a África. Ou seja, essa igreja aqui é o berço de missões. Nasceu a missão aqui no nosso ministério. Pô, os irmãos que vêm estão aqui há pouco tempo, talvez não saibam, mas nasceu aqui todo o início missionário do nosso ministério. E muitas vezes a gente se pergunta assim: o missionário está lá, eu estou aqui orando, né, como o nosso irmão Antônio Marcos falou, tem orado, tem contribuído, e às vezes se acomodamos somente com isso. Mas Jesus, Ele demonstra que Ele tanto fazia as missões, como designava, Ele mandava que os seus discípulos também fizessem missões. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 31 ao 35, diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. 35. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Primeiro ponto que eu quero colocar aqui: Jesus foi enviado pelo Pai para fazer missão, para fazer a sua obra. Os discípulos ali estavam no momento que já tinha algum tempo que eles estavam andando, ainda não tinham se alimentado. E eles perguntam para Jesus se não vai se alimentar, e Jesus fala: olha, eu tenho algo melhor para comer. Isso tem um significado. Enquanto os discípulos estavam preocupados com o seu material, com a sua vida própria, com as suas próprias necessidades, Jesus estava preocupado, e a fome dele era o quê? Era ganhar almas. A fome de Jesus ali era ganhar almas. Olha, eu tenho algo melhor para comer. Ou seja, eu tenho algo melhor para fazer do que saciar a minha carne. Eu preciso ganhar almas. Eu preciso que as pessoas sejam salvas. E Jesus olha para os discípulos: olha, observem bem, vocês dizem que daqui a 4 meses haverá colheita. Porém eu digo: abra os nossos olhos e enxerguem como eu estou enxergando. E eu falo para a igreja nessa noite enxergar como Cristo enxerga o mundo, como Cristo enxerga Rio Pomba. Ele olha e fala assim: olha para lá, olha os campos, olha as ruas, olha as casas. Eles estão maduros para a colheita. Como eu ouvi aqui no começo, o Senhor da Ceia está chamando. Só que quem quer ir a trabalhar? Eu sei que o nosso ministério, ele tem essa base firme da missão transcultural e da missão estadual, né, que vem pastor de São Paulo, vai pastor de Minas para São Paulo,
talvez Bahia, vai para outros lugares. Porém, eu quero chamar a atenção da igreja para um outro tipo de missão, para uma outra visão missionária. Por isso que o título da nossa palavra é Gerando um Coração Missionário. Gerando algumas pessoas, vai gerar dentro de você o quê? Que você tenha desejo de ganhar almas, que você tenha desejo de ser um missionário. Mas pastor, eu não posso sair daqui, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, e eu não me vejo em outro lugar. Mas isso não te isenta de ser um missionário do Senhor. Isso não te isenta de fazer a vontade do Senhor. Ah, pastor, mas eu já oferto em missões, né? Eu já oro por missões. Mas isso não vai te isentar das almas que têm morrido ao seu redor e você não tem pregado. E é isso que eu quero focar. Jesus, ele é o missionário que o Pai enviou. E essa missão ocupa uma centralidade de vida, a vida das primeiras comunidades. Após a sua ressurreição, ele disse aos discípulos, João 20, 21, novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele poderia falar, olha, a missão está comigo. Olha, a missão só está com alguns. Não, ele disse para todos os seus discípulos. E olha que naquela época Jesus tinha bastantes discípulos. Ele não está falando somente com os 12, tanto que ainda está no Evangelho de João. Mas ele fala assim, ó, assim como o Pai me enviou, assim como eu fiz a vontade do Pai, eu também vos envio. E Jesus acrescenta em Atos 1,8, diz assim, ó, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E até os confins da terra. Observe bem uma coisa, Jesus aqui, ele dá patamares de missão. Ele dá patamares, olha, vocês vão fazer missão tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra nós já podemos colocar assim, olha, seriam as missões transculturais. Ou seja, você está aqui, é um lugar muito distante onde você vai, confins. Há uma distância muito grande. Samaria, outros povos, né? Ao redor, outros estados. Agora a Judéia é a cidade onde você mora. Jerusalém são as pessoas que você conhece, que estão em sua volta. Aí eu falo para você, tem como você não fazer missão? Tem como você não falar assim, eu sou um enviado do Senhor, eu sou um missionário do Senhor? Nós vamos falar sobre isso essa noite. Em Atos 8, 31, a palavra do Senhor nos diz assim, ele respondeu, como posso entender, se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Este homem, né, esse etíope, ele estava faminto da palavra de Deus. Ele estava tentando entender por conta própria. E Filipe pergunta, o que você está fazendo? Ou podemos colocar assim, o que você está lendo? Olha, eu estou lendo a palavra do Senhor, só que eu não entendo. Eu não consigo entender, porque não há quem pregue a palavra para mim. As pessoas que estão aí fora, elas já ouviram falar de Jesus. Elas já ouviram a palavra de Deus. A igreja aqui, ela tem anos e anos. Quantas pessoas entraram para essa porta e saíram e não voltaram mais?
ouviram a palavra de Deus, mas não entenderam, porque a palavra não se firmou em seu coração. Mas e agora o que fazer, pastor? O que fazer? O Senhor precisa de ceifeiros para pregar a palavra de Deus, para poder explicar a palavra de Deus, para que aquela pessoa seja discipulada e a palavra seja plantada em terras boas, e a palavra do Senhor seja plantada em terra boa, para que ali aquela alma firme raiz ali na palavra do Senhor e nunca mais se desvie. Em Atos 8 vemos uma instrução que Cristo nos dá quanto às etapas missionárias. Jerusalém, como eu falei, mas agora é o ambiente de convívio, parentes, vizinhos, trabalho e escola. Todas as pessoas que você conhece. E eu peço para você nessa noite que faça a seguinte reflexão. Comece a pensar: quantas pessoas você conhece que não são cristãos, que não aceitaram Jesus ainda? Quantas pessoas? 10, 20, 30, 50? Os campos estão verdes, estão maduros. Os campos estão maduros. O Senhor precisa de ceifeiros para colher. O Senhor te colocou diante de um campo enorme, e o Senhor te chama a trabalhar. E o que é que nós, como igreja, temos feito? Será que nós temos trabalhado na obra? Ou vivemos somente de uma teoria, em que ao nosso lado pessoas morrem sem salvação? Aconteceu um episódio nessas últimas semanas ali no Rio de Janeiro. Eu sei que muitos ali, vou falar a verdade, mereciam passar o que passaram. Mas só que por outro lado, são almas que nós como igreja ignoramos e não pregamos a palavra e não instruímos. Estavam ali para ser salvos, porém a igreja ignorou. Porém a igreja não pregou a palavra de Deus. Porém a igreja não fez a parte dela. Ao seu redor, será que o seu vizinho ouve a palavra de Deus através de você, que é missionário do Senhor? Porque Jesus, ele disse, né, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai enviou a Cristo, ele também envia a mim, envia a você, desde jovem, criança, adultos e idosos. Por isso que existem várias idades na igreja, porque não é para simplesmente alcançar um formato de pessoa, um tipo de pessoa, mas todas as categorias, todas as formas de pensamentos, desde jovens, adolescentes, crianças, irmãs, senhoras, obreiros. Por isso que na igreja existem várias profissões, porque você ali na sua profissão, você é um enviado de Deus para pregar a palavra. Agora a questão é se perguntar se você tem pregado a palavra. Agora a questão é se perguntar se você tem feito a vontade do Senhor. Chegue em casa essa noite, faça uma lista das pessoas que você conhece e comece a refletir e falar assim: como eu fui negligente, Senhor, e não preguei a sua palavra. Como aquela pessoa que eu conhecia faleceu. Ah, mas ele tinha um parente que era crente, né? Mas às vezes Deus queria que você pregasse. Às vezes Deus queria que você ganhasse aquela alma. Às vezes não é aquele parente dele, é você. E você conhecia, e aquela pessoa veio a falecer sem salvação. Porque nós somos chamados para pregar as boas novas. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. Como que nós podemos ignorar isso como igreja? Claro que nós cultuamos, claro que nós adoramos a Deus,
Claro, é muito bom passar por festividade, participar, comer depois do culto. Enquanto isso, as almas vão morrendo. Enquanto isso, as almas vão padecendo. E nós ficamos de braços cruzados. Samaria. O que seria Samaria? Samaria seria as pessoas que nós não conhecemos, mas vivem ao nosso redor. Por exemplo, talvez assim, provavelmente o Antônio Marcos conhece, que o Cristiano também conheça, mas na rua aqui de trás, quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas? Será que todas essas pessoas foram alcançadas pela palavra? Na rua ali de cima, lá perto do mercado Nova Era, lá no conhece o Matadouro, né? Tem outro nome no bairro? Santa Isabel. Será que ali no centro, as caras do centro ali, será que essas pessoas não merecem ouvir a palavra de Deus? Em Samaria são as pessoas que vivem fora do nosso convívio. E nós vamos falar sobre essas pessoas específicas nesse momento. Dentre todos os que afirmam ser cristão, poucos levam a sério a pregação do Evangelho. Entre todos que afirmam ser cristão, poucos levam a sério a pregação da palavra de Deus. Ah, mas tem um missionário. Ah, mas tem um presbítero cristiano, presbítero Marcos, eles vão fazer. Tem um Aguinaldo que é porteiro, eu tenho que pregar a palavra. Eu não preciso estar pregando. Mas Jesus especificou as pessoas que era para pregar. Todos nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. Todos nós somos chamados para fazer o ID do Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse aos anciões em Éfeso, diz assim, Atos 20:20: não me freiei de vos falar coisa alguma que fosse proveitosa, nem de vos ensinar publicamente, e de casa em casa. Olha, eu não retive, eu não parei de pregar a palavra, de ensinar todas as coisas que são proveitosas diante do reino de Deus, e nem de vos ensinar publicamente, porque eu não me envergonho desse evangelho. Publicamente eu preguei a palavra, publicamente eu fiz o ID, eu fui lá evangelizar, entreguei o folheto, e não disse assim, olha, Jesus te ama e sai correndo, não. Olha, Jesus te ama, Ele veio para salvar a sua vida, Ele veio para perdoar os seus pecados. Você conhece Jesus? Você conhece Cristo que eu estou pregando? Esse Cristo que sonda o seu coração, quer que você se arrependa de todos os seus pecados, e você precisa chegar a Cristo. Não é Jesus te ama e sai correndo, não. É não se envergonhar do Evangelho, é pregar a palavra de Deus com amor. Paulo, ele fala, nem de vos ensinar publicamente, e nem de pregar em casa. Eu citei de fazer isso. Eu fui de casa em casa, eu fui de rua em rua, pregar a palavra de Deus. Os discípulos, eles iam de casa em casa e pregavam a palavra de Deus. Agora, para nós ir ali na esquina e descer a rua aqui, se eu falar, vamos igreja evangelizar, vamos lá na praça, tem algumas pessoas sentadas ali, vamos pregar. Vai falar, não, pastor, eu tenho janta para fazer, tenho que levantar cedo amanhã. Lembra de Jesus? Eu comecei lendo aqui a parte de Jesus, né? João 4, 31, 35. Que os discípulos estavam preocupados com as coisas, carnais, com os desejos carnais, com as coisas materiais. Ele falou, a minha fome é outra. A minha fome é ganhar almas. As almas estão sedentas, os campos estão verdejantes, e nós estamos preocupados com o que iremos comer. Enquanto essas almas padecem e morrem, é o que Jesus falou para os discípulos. Jesus no 34 diz assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha necessidade é fazer a vontade daquele que me enviou.
O meu desejo é fazer a vontade daquele que me enviou. Como eu posso comer se as almas estão morrendo? Se o inimigo vem e tenta arrancar do campo almas que estão ali maduras, mas por falta daqueles que trabalham na obra, estão padecendo. Nós temos mais um ano que é 60 mil? Em torno disso, 60, 60 membros. Assim, só membros 60. Tem uns que não estão. Falando no ano no mar. Vamos refletir um pouco se durante um ano, cada um de nós trouxer 2 membros, 2 pessoas a mais, ganha para Cristo. Cada um trouxer 2. No final do ano eu vou ter 120. No outro ano, 180. Daqui a pouco não tem espaço ali. Cada um de nós traz 2 pessoas por ano. Mas se a igreja fizesse, né, parte dela, eu não falo a igreja, tá, irmão, inclui eu, tá? O pastor está falando de nós, eu estou falando de mim também. Eu sempre falo e falo aqui, a palavra vai aí, está batendo aqui também. Tá bom? Eu estou falando aqui, ó, como eu posso, né? Jesus falando como eu posso se preocupar com as coisas materiais, minha necessidade carnal, se as almas estão morrendo, como é que eu posso, como pastor? Se preocupar com uma festividade, se preocupar com uma coisa aqui, se preocupar em resolver o problema da igreja, mas as almas estão morrendo. Será que eu estou dedicando tempo para as almas que estão morrendo? Será que eu estou preocupado com essas almas? Eu falei da rua aqui de trás, ó. Eu não falei da rua perto da casa de vocês, eu falei da rua aqui, ó, atrás da casa do pastor. Eu falei daqui do lado. É nossa responsabilidade, gente, pregar a palavra do Senhor. Pastor, essas pessoas, eu não falo assim, eu não né? Eles não vivem, já foram iniciando, já foi pegando a palavra para eles, só que eles não querem. Assim é o caminho que eles sabem, eles conhecem, mas não querem. Não se faz assim, vai o caminho, não querem. Então, mas nós vamos chegar nessa parte também. Mas aí não é a gente, né? Então, mas você faz a sua parte. Você vai pregar, você vai insistir, você vai falar do amor de Cristo. Mas aí tem aqueles que, né, rejeitam a palavra. Só que, quando estava falando desse eunuco aqui, esse etíope, ele estava desejando ouvir a palavra. Os discípulos, quando chegavam para pregar de casa em casa, nós vamos falar sobre isso, se não hoje, outro dia. Os discípulos, eles iam pregar de casa em casa, só que tinha pessoas que não recebiam eles. Né? Jesus falou assim, ó, dê a paz. Se eles não te receberem, pega a paz de volta e vai embora. Mas você fez a sua parte. O problema é que, mas não vai querer ouvir não, porque provavelmente outro irmão já pregou para essa pessoa e não quis saber, mas como é que pode? Você não pode deduzir isso. Vai e pregue. Vai e faz a sua parte. Agora, se aquela pessoa, mesmo assim, rejeitar a palavra de Deus, a sua parte como igreja você fez. Só que aí a gente vai aprender, tá? A gente vai aprender como se preparar. Porque quem convence, ele está a questão da irmã que estão falando. Quem convence não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Antes, tá? Vou só trazer algo que vai trazer em outra semana, ó. Antes de pregar a palavra de Deus, de sair a campo, tá? De sair pelos campos, minha irmã, tem que tirar uma semana de jejum e oração. Se não dá para jejuar todo dia devido a algumas dificuldades, mas tira a semana em oração. O dia que você vai pegar a palavra de Deus, vai em jejum. Ore ao Senhor, porque quem vai convencer não é você não. É o Espírito Santo. Você pode, se for você vai falar, e aquela alma não vai se render a Cristo. Mas sabe quando o Espírito Santo está sobre a sua vida, e você está pregando a palavra, ele vai amolecendo aquele coração. Aqui Deus vai te conduzindo a falar sobre a vida daquela pessoa que só ela e Deus sabe. Ela fala, não é Deus. E aquela alma, na hora que você estiver pregando ali no portão da casa dela, ela vai simplesmente começar a chorar. Ela vai falar, olha, como eu preciso de Jesus, porque Deus está falando comigo. Mas só quem convence é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente não pode sair pelos campos e falar de qualquer jeito. Por isso que a gente não pode chegar assim, vamos evangelizar, pronto. Não adianta. É pegar a folheta, amassar e jogar no lixo. Porque não é de qualquer forma que faz a obra de Deus. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas já que a irmã citou o assunto, né?
Estou adiantando aqui ao que a gente vai falar. Tá, ó, a pregação de casa em casa era a marca dos cristãos no primeiro século. Falar com as pessoas nas ruas, nas casas, nas feiras, nos templos. E o mais importante é o tipo de mensagem que era pregada. João Batista, ele pregava o que, igreja? O que ele pregava? Qual igreja? Fala. Arrependei-vos, né? Hoje a palavra é: olha, Jesus te ama, Ele tem uma bênção para você. Aí a pessoa vem aqui para a igreja, até aceita Jesus, ele está querendo a bênção, não quer Cristo. Aí fica aqui um ano, depois enjoa e sai, porque o interesse dele é carnal, não é espiritual. Ele não veio, ou ela não veio porque está arrependida, ele veio por interesse, conquistou o que queria, não vou mais. Ele começa a não vem um, não vem outro, começa a faltar, daqui a pouco não vem mais. Aí o pastor vai lá, visita e fala: ah, mas estou tão fraco. Mas sabe por quê? Nunca houve arrependimento, nunca houve transformação, porque ele depende do tipo de pregação que é pregado. E os discípulos lá, os que estão no primeiro século, pregavam o quê? De casa em casa, nas ruas, sabe? Nas feiras, nos templos. Pregar no templo aqui, ó, agora eu e o teu Marcos vamos fazer, o teu Marcos, o Cristiano faz também, pregar aqui é pregar no templo. Agora nas feiras, né? Lá no sábado, vamos pregar a palavra lá, vamos fazer isso. Ah, não, mas meu vizinho vai me ver, que vergonha do Evangelho de Cristo. Glória a Deus que estão me vendo, porque eu me orgulho desse Evangelho. Nas ruas, você está na rua, você vai lá entregar um panfleto, olha, aqui ó, palavra de Deus, pregue a palavra. Nas casas, vai de dois, nunca vai sozinho, tá? Vai pelo menos de dois em dois, bate na porta. Ah, mas não tem outro grupo que faz isso? Tem, mas ninguém patenteou aqui, todos podem fazer. Na verdade não, tem dois grupos, né, que fazem isso. Mas os discípulos faziam. O que pede a gente fazer? Se a gente pode pregar, porque nem todo mundo sai de casa no final de semana, nem todo mundo se encontra na rua. Agora quando você bate na porta, está lá a família toda. Quando você bate na porta, aquela pessoa que não foi no mercado no sábado, mas está lá, está em casa. Tem que pregar a palavra de Deus, fazer a vontade do Senhor. A palavra do Senhor fala para nós que as almas estão sedentas. Atos 8:31, como eu acabei de ler, né? E ele falou: como posso entender se não há quem me explique? Como eu posso conhecer a Cristo se não há ninguém que pregue? Se não há ninguém que vai me ensinar? Se não há ninguém que vem aqui e fala: olha, Jesus veio para perdoar os seus pecados, Jesus veio para te fazer nova pessoa, Jesus veio para te transformar, arrepende-se dos seus atos. Pregar o Evangelho de Cristo, pregar a verdade. Uma vez que passou um pastor aqui, né? O Cristiano falou, que ele pregava aqui, né? Que ele falava assim: olha, você é um miserável pecador. Ele falava desse jeito: você é um miserável, você tem que sair do pecado. Aí ele falou assim: ó, o cara com certeza ia bater não. Depois começava a chorar, falando que precisava de Cristo. Falar a verdade, igreja, conduzida pelo Espírito Santo, transforma. Convence a pessoa, porque a pessoa é miserável pecadora mesmo. Nós somos pecadores. Paulo fala: miserável homem que sou. O pastor não fala uma mentira. Miserável homem que sou pecador. Mesmo conhecendo o sacrifício de Cristo, eu ainda peco. Miserável homem que sou. Eu sou miserável, você são miseráveis diante da palavra de Deus, com respeito para a igreja. Mas é o que a palavra de Deus diz, porque nós somos falhos. Nós somos pobres, nós não somos merecedores do sacrifício de Cristo, mas Ele se entregou por nós, né? Como diz assim, né? É a graça, favor imerecido. Jesus, Ele precisa de pessoas para trabalhar na obra dele. Em Mateus 9, 37 e 38 diz assim, ó: então disse aos seus discípulos:
a ceifa é realmente grande. A ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Rogai, para que levante vocês para a obra de Deus. Por que em vez de nós ficarmos preocupados com um probleminha aqui, disse ali, sabe? Ah, a roupa da irmã está feia, ó, o terno do irmão está amarrotado, não se preocupou mais em ganhar almas. Porque o tempo que nós perdemos falando desses detalhes banais, nós poderíamos estar ganhando almas. O tempo que nós perdemos falando assim, olha, eu não consigo ir no culto não, o pastor pregou ali no sábado, só a misericórdia de Deus. Pregue a palavra, faça a vontade de Deus. Rogai ao Pai, que mande obreiros para a sua colheita. Em Timóteo 2,4, Timóteo 2, do 4 ao 6, diz a palavra para nós, o qual deseja, olha só que interessante, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como é que essas pessoas vão conhecer a verdade? Deus está falando assim, ó, Deus, né, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e que todos conheçam a verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Marcos 16, 15 a 16. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí entra o que o irmão falou agora: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo. Para quantas pessoas você já pregou esse ano? Vou colocar assim, vou ajudar, não vou nem falar esse mês, tá? Vou colocar assim, esse ano. Mas pregou mesmo. Não é só falar, ah, vai lá na igreja, lá tem um culto, vai ser. Não é convite para culto, não. Vamos de pregar. Tem gente que acha que convidar para o culto é pregar. Não, não é. Tá bom, você está dando um convite. Como ele convidaria você para uma festa. Ah, não, vai lá na festividade dos jovens. Está chegando a festividade das irmãs, né? Olha, vai lá na festividade das irmãs, vai lá, vai ser bênção. Deus vai falar com você. Você não pregou, não, você fez um convite. Pregar é diferente. Fala do amor de Deus. Você pregar. Você convencer ali, ó, através do Espírito Santo de Deus, você convencer aquela alma que ela precisa de Jesus. Ela vira um curso e tá, ó, não, Senhor, já convidei, já fiz minha parte. O pregador que se vira aí. Ele que convence essas almas aí a aceitar Jesus. Aí vem, até vem aqui na frente de aceitar Jesus. Depois não volta mais. Porque não houve transformação. Não houve conhecimento da verdade. Porque a palavra que pregada ela é específica para o grupo. Ela é específica para a igreja. Aí a pessoa, no momento de emoção, até aceita Jesus, mas não firma a raiz. Cai na rocha, né? Onde não há, não tem como ficar a raiz ali. Né? Vem, fica até um tempo, depois morre. Há necessidade de pregar a palavra. Terminando aqui, senão não vai dar. Tem que deixar outra parte para outra semana. E se as pessoas, né, como a irmã falou, recusarem a palavra? Em Mateus 10, do 11 ao 13, diz assim, ó: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E, ao encontrardes na casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Ó, primeiro eles encontraram pessoas que eram dignas de pregar palavras. Ok. Porém, se essa pessoa, mesmo sendo digna, né, tem um coração aberto, rejeitar a palavra, porque você, no caso a irmã falou que pregou, né, pessoa parente, você achou digno, poxa, sai do meu sangue, né, eu vou pregar a palavra. Mas essa pessoa rejeitou.
né? E torne para vós a vossa paz. Romanos 15, 21, 20, 21. Deste modo, esforçando-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não ficar sobre fundamentos alheios. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado ouvirão, e os que não ouviram entenderão. O que acontece? É o que eu acabei de falar. Eu não posso me gloriar em pregar o Evangelho com uma pessoa que foi evangelizada e falar: olha, eu preguei aqui e ela aceitou Jesus. Não, não foi eu. Não foi eu. Ah, eu vou me. Olha, eu preguei, cara. Poxa, 10 ela aceitou Jesus. Não foi você. A igreja fez o evangelismo pela manhã, foi pregada a palavra, depois ela foi feito o convite e ela veio. E aqui ela aceitou Jesus, mas foi feito um trabalho antes. Agora semear, já foi semear? É fácil, né? Depois que a igreja se matou todinha ali evangelizando, veio um pregador aqui e falou: olha, preguei lá na igreja, ganhei 15 almas para Jesus. Você não ganhou nada, filho. A igreja que evangelizou, a igreja que pregou. Ou aquelas igrejas, né, que abrem uma igreja na frente de outra igreja, misericórdia. Quer semear onde já estão semeando. Meu, vai para um lugar onde não tem igreja. Vai para um lugar onde não há pregação do Evangelho, igual nós aqui. Quem queria ir para o Panorama? Nenhuma igreja queria ir para lá. Vamos pregar lá. Lá tem almas. Mesmo com um número menor, mas tem almas precisando. Vamos ver a palavra do Senhor ali. É pregar onde não tem. É onde não tem. E o nome do Senhor está sendo glorificado naquele lugar. Glórias a Deus. Atos 5,42. E todos os dias no templo, olha, e todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e anunciar a Cristo Jesus. Não cessavam. Aí você fala assim: quando eu tenho que pregar a palavra, pastor? Todos os dias, todos os momentos, porque o Senhor tem me dado fôlego todos os momentos e todos os dias. Não cessar de pregar, não cessar de falar do amor de Cristo. E de casa em casa, de lugares a lugares, aonde quer que você passar, no ônibus, no hospital, no emprego, na escola, é lugar de pregar a palavra. Paulo lembrou aos anciões de Éfeso que os havia ensinado, não apenas publicamente, mas também de casa em casa. Atos 20, 17 ao 20. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente aprovado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveito, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Só para finalizar, tá? Falta 2 minutinhos ali. Vamos ouvir o chamado de Deus. Igreja, vamos despertar para o chamado do Senhor, tá? Mateus 28, 18 ao 20. Depois eu vou compartilhar no grupo, tá? Eu fiz no computador para isso mesmo, para vocês estarem baixando o celular e lendo, tá bom? É muito bom. Ó, Mateus 28, 18 e 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você acha que você vai sair sozinho? Você acha que você vai pregar a palavra sozinho? Jesus vai estar com você. Não se preocupe. Paulo, mesmo que você passe humilhação como Paulo passou, olha, com toda a humildade e com
lágrimas. É claro que tem pessoas que irão lhe humilhar. É claro que tem pessoas que irão fechar a porta para você. É claro que quando você bater numa porta de casa, tem pessoas que podem jogar água em vocês, sim. Mas você vai pregar. Você vai ter momento que você vai chorar. Mas eu vou continuar pregando esse evangelho. Porque viver como nós vivemos assim, mandando missionários, evangelizando como está na nossa telha, é fácil. Agora viver a palavra, pregando o evangelho em todos os tempos, em todos os lugares, aí sim você vai passar pelo que os apóstolos passavam. Você vai passar pelo que os discípulos passavam. Humilhações, perseguições, pessoas que vão soltar os cachorros na frente da sua frente. Mas você não vai cessar de pregar o evangelho. Vai ter pessoas que vão falar assim: olha, não quero mais que bater na porta da minha casa. Mas você não vai cessar de pregar o evangelho. É isso que é viver o evangelho. É ser humilhado por amor a esse evangelho. Só para finalizar, o Evangelho de Marcos 1,17 diz assim: e disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus não disse: sigam-me e eu vos farei sentadores de banco. Não, pescadores de homens, ganhadores de alma. É o que Jesus está falando para a igreja. Nós iremos falar sobre como se preparar para o evangelismo. Nós vamos falar como pregar para vários tipos de pessoas. Vários tipos, tudo quanto é tipo de pessoa você imaginar na sua vida, até do ignorante ao mais calmo, do emocional até o suicida. Nós vamos aprender aqui, para quando nós sairmos do campus e Valas, nós estamos preparados para poder ganhar almas. E se a igreja se concordar e falar assim: não, pastor, eu quero ser um missionário local, eu creio que o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai derramar bênção sobre a sua vida, porque não tem como Deus rejeitar aqueles que amam essas almas perdidas. Não tem como Deus virar as costas para você, porque você ama aquelas almas que estão perdidas. Muitas vezes a gente fala assim: Senhor, eu não me sinto completo quando eu estou na igreja. Às vezes eu me sinto tão vazio. Sabe o que é? É falta de fazer a vontade do Senhor. A gente vê uma igreja raquítica, não vamos falar aqui não, tá, gente? Falando no geral, todas as igrejas. É uma igreja raquítica, uma igreja que só se alegra perto de festividade, uma igreja que depois passa a festividade começa a faltar em quase todos os cultos, mas uma igreja que faz o rito do Senhor todos os dias, sempre está alegre, porque o amor de Cristo está nele, porque o amor de Cristo está em você. Seremos pescadores de homens, faremos a vontade do Senhor. Amém, igreja?